momento aos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Permita-me compartilhar convosco a lição de número 2, onde a temática a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, nós estaremos fazendo uma oração para que Jesus Cristo possa nos abençoar de uma forma maravilhosa. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida que Te tem nos dado, Senhor, e abençoa, Senhor, esta preleção que estaremos compartilhando com o Teu povo, com a Tua igreja. Pai querido, que Te possa abençoar, Senhor meu Deus, cada um dos Teus filhos que estão participando conosco através deste vídeo, que Te possa abençoar os seus sonhos, seus projetos, repreender todo mal, toda obra maligna, Senhor, toda doença, toda enfermidade, Pai querido, e salvando seus familiares também, e guardando e livrando de todo mal, Pai querido, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar em cada coração durante toda esta preleção, de modo que a Tua vontade prevaleça, seja manifesta em cada vida, em cada um de nós, para a glória do Teu nome. Que possamos aprender um pouco mais da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, nós estamos então na lição de número 2, cuja temática é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós iremos fazer a leitura do texto áureo, onde diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3, verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Muito bem. A leitura bíblica em classe está registrado em Efésios capítulo de número 1, verso 3 e 4 e 9 a 14. Leiamos o texto. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Verso 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Nós vamos para a introdução desta temática. Então nós iremos ver durante a preleção sobre as bênçãos espirituais. Como o próprio nome ou a própria expressão nos diz, trata-se de bênçãos espirituais e não bênçãos materiais. Então nós iremos verificar alguns versículos decisivos do capítulo 1 de Efésios, ou da Epístola aos Efésios, que irá nos dizer quais são essas bênçãos espirituais. O tópico de número 1, a nova posição em Cristo. Nós podemos até mesmo aplicarmos uma linha de tempo, ou seja, a nossa vida anterior ao conhecimento ou à revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Essa linha de tempo vai nos mostrar que antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos. E a partir do conhecimento de Cristo, então nós temos uma nova posição em Cristo. Amém? O item de número 1, a doxologia. A doxologia significa uma palavra ou duas palavras gregas, formando então a palavra doxologia. A palavra doxo vem do grego doxa, que significa glória, significa adoração, significa honra ao nosso Deus. Queridos, e logia, que no grego é logia, onde a letra G no grego nunca ela terá som de J, mas sempre de G. Por isso se lê logia. Então o que significa tratado? Significa palavra. Então doxologia, palavra de glória, de adoração, de honra. Amém? E nós encontramos, logo nos primeiros versículos, uma doxologia, ou seja, ou a doxologia, quando, no capítulo 1, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza a verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Por exemplo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso de número 3, onde aí bendito significa digno. Aleluia por isso. O item de número 2, as bênçãos espirituais. Agora nós vamos entrar o que se faz referência a essas bênçãos espirituais. Então nós encontramos algumas expressões neste capítulo 1 da Epístola aos Efésios, como por exemplo, lugares celestiais. Nós encontramos no verso de número 4, por exemplo, Deus nos elegeu para sermos santos. Olha só que bênção espiritual. Antes, pecador, agora nós somos santos. Predestinou-nos para sermos filhos. Verso 5. Verso 6. Agradáveis. Verso 7. Remiu-nos
por meio do sangue de Cristo. Verso 8. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Aleluia. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Vemos então, irmãos, as bênçãos espirituais que nos alcançaram por termos Cristo Jesus como nosso Salvador. Então é bem-aventurado é aquele que aceita a Jesus como Salvador. Você pode dizer amém? Você está entendendo a mensagem desta lição para o teu coração? O item 3, a nova condição. Que condição é essa? Nós falamos no princípio, se nós criarmos uma linha de tempo, o que nós éramos antes de conhecermos a Cristo e o que nós passamos a ser e que somos após conhecermos Cristo. E já vimos as bênçãos espirituais que têm nos alcançado como filhos, como santos, a nova condição. Então a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais que já estudamos em itens anteriores. Amém? Em Adão nós fomos escravizados pelo pecado, mas no segundo Adão, ou seja, em Cristo, nós fomos redimidos, nós fomos salvos, libertos do pecado, libertos da velha natureza para a glória de Deus. Então, em Cristo, nós alcançamos as bênçãos espirituais. Você pode dizer amém por isso, querido? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. O item 1, a revelação do mistério. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Olha o verso 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja bem, irmãos, o que estava oculto pelos séculos afora, agora em Cristo fora manifesto aos seus santos. Então conhecer a Cristo, aquilo que estava oculto, passou então a ser revelado aos seus santos, ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo. Aleluia! E para crer, tem que se ter a revelação de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, alcançamos então esta revelação da salvação através de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu de nossos pecados, porque esta é a missão do Espírito Santo de Deus, de convencer o pecador dos seus pecados. Muito bem. A plenitude dos tempos, segundo item, a plenitude do tempo significa no tempo certo. Se faz alusão ao Kairos de Deus. Se faz alusão ao tempo determinado por Deus. Não foi um tempo qualquer. E na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Enviou o Mashiach, ou seja, o Messias. Enviou o Cristo, que vem do grego, queridos, e nesta plenitude do tempo da nossa vida, nós tivemos também um encontro com Cristo.
Aleluia por isso. Então Paulo, ele revela o plano divino de tudo que fora criado se convergir na pessoa de Cristo, no domínio de Cristo. Aleluia por isso. Então, amados irmãos, todas as coisas que foram criadas, e como diz ali logo em João capítulo 1, verso 1 a 3, que diz que sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. E sem ele nada do que foi feito se fez. O item de número 3, louvor da sua glória. E este louvor da sua glória, em que Paulo menciona, então, que as bênçãos espirituais são para os judeus e para os gentios. Então o Senhor, ele congregou, ele reuniu tanto os judeus como os gentios, considerando que os gentios são todas as demais nações, queridos. Então o Senhor, ele derramou as suas bênçãos espirituais sobre toda a humanidade. Mas para isso precisa que todos aceitem a Cristo como Salvador, como o Messias enviado de Deus, para que possa ter direito a essas bênçãos. Porque se não aceitar Cristo como Salvador, não tem como tomar posse dessas bênçãos espirituais. Amém? O tópico de número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. É muito maravilhoso, irmãos, este tópico. E nós vamos iniciar com o item de número 1, o selo do Espírito Santo. Irmãos, sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não vamos chegar a lugar algum. Porque é o Espírito Santo de Deus, conforme o Senhor nos prometeu, é que nos leva, nos guia até Cristo, a reconhecermos a importância de Jesus Cristo na nossa vida. E o texto, conforme nós lemos no capítulo 1 de Efésios, nos ensina justamente isso, que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o selo da promessa, o selo do Espírito Santo da promessa. Então, todos aqueles que creem em Jesus é selado com o Espírito Santo. É Ele quem vai nos guiar a toda a verdade. Então, quando nós cremos, não é? O Espírito Santo de Deus já está trabalhando na nossa vida. Nós vamos ler Tito capítulo 3, versos 5 a 7, que diz, verso 5, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, verso 6, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. Olha o verso 7, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E para complementar esse texto, eu quero voltar aqui em Efésios no capítulo de número 1, onde o texto diz, o verso 13 e 14, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor
da sua glória. Então, o verso 13, ele é enfático. Na última parte do versículo, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se não fosse isso, irmãos, nós não conseguiríamos a redenção, alcançar a redenção da possessão. Amém? Olha só, o item de número 2, para nós finalizarmos esta temática, o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Olha só, ele vem da palavra grega arrabon. Arrabon. Pode ser traduzido como depósito, garantia, penhor. Então, quando fala o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo, aqui, que foi dado para nós, quer dizer, foi uma antecipação, foi um depósito, uma garantia que nós vamos alcançar a herança, a eterna, ou seja, a nossa vida eterna, a salvação eterna. Então, o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia. Então, o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança, é a antecipação, é a garantia. Você pode dizer amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós concluímos esta temática, então, dizendo que as bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu para sermos então santos, filhos de Deus, para nós alcançarmos a redenção e outras expressões que faz com que nós tenhamos direito às bênçãos espirituais. Então isto significa que nós somos conhecidos nos céus, somos conhecidos por Deus, por causa da posse dessas bênçãos espirituais. E agora, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos vigiar para que ninguém tome essas bênçãos espirituais que Deus tem nos concedido. Amém? Que Deus nos abençoe e que o nome do Senhor seja louvado, glorificado e exaltado através de nossas vidas. Amém? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, nos ajuda a chegar a 1000 inscrições, porque sempre o YouTube está colocando algumas restrições para aqueles que têm menos de subscritos. Então nos ajude para nós alcançarmos aí 1000 inscritos no canal, ou subscritos no canal. Nos ajude. Se você não é subscrito, se inscreva no canal e incentiva outros também a se inscreverem para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor com os irmãos em Cristo Jesus.